O deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, recusou nesta quarta-feira, dia 4, a receber uma intimação da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o parlamentar se apresente em 24 horas para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Na última terça-feira, o magistrado manteve as restrições impostas ao deputado e determinou o pagamento de uma multa de R$ 405 mil pelo descumprimento do uso do equipamento. Segundo o relato da oficial da Justiça enviada a intimar Silveira, o deputado foi abordado por ela ao meio-dia 35 na área das comissões adjacentes da Câmara dos Deputados. E aí, ô Celestino, que hora que vai acabar isso tudo? Não vai acabar porque o nosso decano, né, o Moraes, ele precisa dos holofotes. Né? Ele está mais para político, né, do que para jurista, e essa multa ela é culminatória, né? Então ela transcende a condenação. Então é mais para inglês ver, né? O Daniel Silveira está no direito dele, porque a maior condenação foi dado e a graça, né, foi abaixado a condenação, então ele está apto a participar da eleição. E essa multa culminatória é pós, né, essa condenação, que vai ser levada amanhã a plenário ainda pelo STF. Mas ontem teve reunião entre o presidente do Senado e o Luiz Fux, né, pelo jeito não resolveram nada. O ministro da Defesa também se reuniu separadamente com o Luiz Fux, né? Mas foi tratado de eleições, segurança eleitoral, tudo isso, e não se resolve nada. Enquanto isso, o Moraes continua rasgando a Constituição, achando que ele é a Constituição, né? E ninguém consegue fazer nada com ele, a não ser o Rodrigo Pacheco, né? Que poderia pelo menos colocar em plenário a votação do impeachment, mas parece que tem rabo aí, não sei se o partido dele, o Kassab, alguém, conclua. Renan Calheiros, todo esse povo aí que vários processos. Moraes é a Constituição. Rigon. O Brasil vive momentos difíceis, né? Mas ainda bem que a gente ainda consegue estar num Estado de Direito, numa democracia, porque se dependesse de algumas pessoas, estariam vivendo na base do golpe, onde não se respeita a letra fria da legislação. Creio que... O Rigon, o Cajuru também, né? Não foi só o Daniel Silveira, e o Cajuru tá longe de ser um bolsonarista. Pelo contrário, ele está sendo tratado da mesma forma. Em relação ao Daniel Silveira, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, pegando a ficha corrida do sujeito, já vê que só por ali merecia nem estar na política. Ele não tem o condão de representar ninguém. Ninguém. Basta ler a ficha dele. No mais, eu prefiro a gente aqui discutindo coisas, criticando o Supremo e ministros que estão lá cumprindo ou tentando cumprir a Constituição, do que viver esse estado diário que a gente vive, graças ao governo federal, e nos tenta levar para um golpe, que torna as Forças Armadas um aliado como se fosse um poder extraordinário, quando não é. Não foi isso que a gente aprendeu na escola. Então, é preferível tudo isso à baderna. Isso. Eu vi certa vez no Fórum de Maringá, na parede, umas considerações, assim, diria, desairosas contra a justiça brasileira, que só prende ladrão de galinha e PPP, né? E parece que, apesar dessa consideração sobre justiça de terceiro mundo, né, nível terceiro mundo, estão conseguindo piorar ela ainda mais. Esse senhor aí, um exemplo, né, esse senhor Alexandre de Moraes, por exemplo, ele fica polarizando uma briga pública com um deputado federal tipo terceira categoria, né? É um deputado boquirroto, um nível de bandido, nível de não sei o quê, alguma coisa assim. E ele próprio, esse ministro, e esse é o drama que foi apontado politicamente, já foi advogado do PCC, já foi secretário de Segurança de São Paulo
quando o PCC botou fogo na capital do país e ele não conseguiu resolver, tiveram que negociar com o PCC, com os líderes do PCC. Então a nossa justiça começa a ficar pior do que a que o povo imagina, que os ministros do Supremo batem boca diariamente via imprensa. E são escrachados, escracham os outros e fica nessa briguinha, tipo, todo dia ele cutuca o sujeito, o deputado cutuca ele. Agora, ele não vem me dizer que isso é Bolsonaro, não. Não é culpa do Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, ele é independente. Ele faz as coisas ele lá com correção e deixa a gente criticar o Bolsonaro pelos erros dele. Agora, você jogar no presidente uma coisa que é do Supremo, também não resolve nada, não. Lanza. Olha, quem me ouve sabe que eu não sou nenhum simpático a Daniel Silveira, tanto que eu já defendi aqui a cassação do mandato do Daniel Silveira. Porém, eu digo que, embasado no artigo 53 da Constituição, essa prisão do Daniel Silveira é totalmente inconstitucional. Por quê? O que diz o artigo 53 da Constituição Federal? Que nenhum parlamentar, seja ele deputado federal ou senador, será punido por quaisquer palavras, opiniões e votos e falas. E isso inclui também, inclusive indo mais intrínseco nos artigos, que deputados e senadores também estão imunes a prisões preventivas, a prisões provisórias e ao uso de tornozeleira eletrônica. Então, vejo que essa prisão do deputado Daniel Silveira, na qual eu concordo com os motivos da prisão, vejo que o Daniel Silveira errou muito, como disse muito bem o francês. É um deputado de 5ª categoria, de baixo clero, um péssimo deputado, que representa muito mal a direita brasileira, mas eu vejo também que há essa abertura constitucional pelo artigo 53 da Constituição e que é inconstitucional a prisão do deputado, a não ser que ele seja cassado. E detalhe, deputado também não pode ser preso em flagrante, como foi o caso dele. O professor Itamar. Bom, o que me admira é a desenvoltura de certas pessoas em fazer a defesa do STF nesse caso, assim, sabe? Isso não é que é mentira, é o contrário da verdade, né? Achar que é o STF que garante a democracia no Brasil. Não, o STF, Alexandre de Moraes e os seus comparsas, eles estão enterrando a democracia no Brasil. Isso não é questão de opinião, isso é dados. Falar o contrário disso é desinformar a população. Ora, como todo mundo já decorou os parágrafos e os artigos da Constituição, estão lá, tanto no 53, que garante a liberdade de expressão, quanto lá no 82, parágrafo, inciso 12 do capítulo do artigo 82, que garante o indulto graça e outros, né, por parte do presidente da República. Então, quem está querendo destruir, quem está querendo arrastar o Brasil para uma convulsão, para uma quebra da institucionalidade, é exatamente esses ministros do Supremo Tribunal Federal que têm por dever de ofício, não é questão de escolha, não, eles são obrigados. Servidor público tem que cumprir as normas e o ministro do STF tem que cumprir as normas, abusando da autoridade, sendo autoritário, não respeitando a Constituição. Eles sim são dignos de serem presos, porque servidor público não pode fazer nada que exceda a sua cadeira. E o Alexandre de Moraes está indo muito além disso. Ele sim que merece ser preso, e não com tornozeleira. Agora eu vou passar para a Bárbara. Então, quero dizer que, na verdade, não acho que foi o Alexandre de Moraes que polarizou. Ele estava só cumprindo ali coisas que... Porque o Daniel ameaçou pessoas. O Daniel... Vou até citar uma frase aqui do que o Daniel Silveira falou, que é uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até limiar. Pessoas, não é? Pessoa. Aí... Ele dirigiu diretamente ao Alexandre de Moraes. Então... E você acha isso de boa? Não. Ele participa. É uma ameaça. Processa ele criminalmente. É uma ameaça. Tipo assim. Criminal. Compreendo. Não usar a prerrogativa do STF para. Peraí, compreendo que o Bolsonaro deu aquela tal daquela graça, entendeu? Pro Daniel Silveira. E que talvez. Que é prerrogativa do presidente.
Exato, exatamente, que é prerrogativa do presidente e que talvez essa parte agora já não era para ele estar mais usando tornozeleira, de fato, se ele deu a graça, sei lá como funciona essa parte, talvez ele não devesse de fato estar usando. Mas a gente não pode esquecer que quem começou essa briga não foi Alexandre de Moraes. Foi Daniel Silveira, com inclusive falas super violentas, capacitistas, chamando aqui vagabundo, cretino, canalha, filho da... Enfim, vários, não vou falar aqui, depois eu vou ser repreendida. Será mesmo? Mas, desculpa. Mas, enfim, imagina eu aqui repreendida na Jovem Pan, imagina que o Daniel Silveira, se não poderia ser, né? Então, só queria pontuar isso. Se ele devia estar usando ou não agora, tem que ver essa história aí da graça em relação ao Bolsonaro. Mas ele cometeu ameaças, entende? Ok. Então, enfim. Vai lá, Alan, você tem 30 segundos. Não, só gostaria de responder aqui um leitor que indagou, alegando que o artigo 359, a linha L, dizendo que seria no caso do Código Penal, dizendo que a Constituição ela prevalece sobre todas as leis no Brasil. Tanto que o Código Penal ele é obrigado a seguir a Constituição. Tanto que quando a Constituição Federal surgiu em 88, tiveram que se fazer emendas ao próprio Código Penal brasileiro. Vai lá, 30 segundos, Celestino. Tudo isso traz insegurança jurídica, né? E primeiro o investidor estrangeiro a ver, né, para investir no país é a tal da insegurança jurídica. E eu creio que o Moraes ele está fazendo de tudo para tensionar isso, né? Porque ele não quer o presidente Bolsonaro reeleito. É simples.